Falemos hoje de um tema que, embora seja um tema de pesquisa aprofundada de direito romano, que poucos romanistas, na verdade, fazem, mas me parece que é um tema que, até por curiosidade, interessa ao estudioso em geral, aqueles que estão estudando direito romano, ainda como eu disse, como mera curiosidade. É o seguinte: hoje se sabe, eu já disse em outros vídeos, ainda aprofundarei em vídeos futuros, a edição crítica padrão do Digesto é a edição Mommsen. É uma edição que foi feita pelo grande editor de fontes alemão Theodor Mommsen no século XIX. Agora, Mommsen, quando elaborou, isso é algo que eu percebi só quando eu fiz aquele meu manual, escrevi aquele meu manual de introdução ao Digesto, eu percebi que eu me tomei conta da dificuldade que teve Mommsen para acessar todos os manuscritos necessários para a edição. Vejam, é claro que o manuscrito principal para ele era a chamada Litera Florentina. Vejam o vídeo que eu já produzi a respeito. Mas há outros manuscritos que também precisam ser levados em consideração em uma edição crítica. Imaginem a dificuldade de um pesquisador no século XIX de acessar esses manuscritos que se encontram até hoje, dispersos entre várias bibliotecas europeias. Na época, a comunicação era por carta, o transporte não era fácil como era hoje, e se manter no exterior, ainda mais numa época interessante como essa, no século XIX na Europa, não era das coisas mais fáceis como hoje. Então imaginem como Mommsen teve dificuldade. E Mommsen, aparentemente, ele não teve um acesso farto ou por tempo muito grande a todos esses manuscritos, um acesso mais ou menos limitado. Eu costumo dizer nas minhas aulas de pós, o que faria Mommsen hoje? Quase todos os manuscritos que ele cita na introdução da sua edição do Digesto e mais tantos outros estão disponíveis a todos os pesquisadores. É algo fantástico e disponíveis de graça. Nós temos já em estado avançado com relação a isso trabalhos de digitalização de fontes romanas desses manuscritos nas principais universidades ou bibliotecas europeias. É algo inacreditável. Hoje, uma pessoa com acesso à internet de qualquer lugar do mundo, e pressuporia, claro, tanta capacidade quanto Mommsen, mas teria possibilidade de fazer um trabalho melhor que o dele e com menos esforço. Repito, esforço menor por conta da facilidade de acesso aos textos. Hoje eu queria dar um exemplo disso. Eu recebi hoje uma edição italiana de um dos, digamos, 3 principais manuscritos, tirando a Litera Florentina, evidentemente, mas de um dos 3 principais manuscritos da primeira parte do Digesto. Um manuscrito que está guardado, muito bem guardado, em uma biblioteca em Padova. Aliás, aqui eu faço um agradecimento público ao senhor Turato, da gráfica Turato, que foi responsável pela impressão dessa edição desse manuscrito do Digesto, que me cedeu o último exemplar que ele tinha dessa edição, que foi absolutamente limitada. Então foi uma edição limitada que só circulou entre muito poucos pesquisadores, principalmente da Itália e da Alemanha, e ele tinha um único exemplar que ele gentilmente me cedeu. Então agradeço ao senhor Turato. Mas olha que coisa fantástica.
um exemplar em tamanho natural do manuscrito, um exemplar colorido, uma reprodução de alta resolução do manuscrito, de um dos 3 principais manuscritos do Digesto. Ali no manuscrito está escrito numa das primeiras páginas que ele foi cedido por empréstimo a Mommsen. Mas reparem que está escrito que Mommsen só teve acesso a esse manuscrito por empréstimo por 4 meses. Imagina o que se consegue fazer em 4 meses num manuscrito de tamanha extensão. E veja, 4 meses eu nem sei, isso não sei se há dados acerca disso, mas 4 meses eu não sei se foi o tempo que ele teve à disposição, porque tem o tempo de transporte até Berlim, de Pádua até Berlim, e depois o retorno do manuscrito. Quanto tempo efetivamente ele pôde ficar consultando esse manuscrito? Até por isso, na edição dele, não há uma utilização farta desse manuscrito quanto poderia ter. Ele se concentra em alguns poucos títulos e livros da primeira parte do Digesto. Por que ele não fez uma utilização mais efetiva desse manuscrito? Não é uma questão desse manuscrito não ser importante. É uma questão do manuscrito não estar facilmente acessível a ele. Olha que coisa, sou um brasileiro romanista, apaixonado pelo direito romano. Hoje, com essa impressão que eu tenho aqui, eu tenho possibilidade teórica, porque eu não tenho a mesma capacidade de Mommsen, mas eu teria a possibilidade teórica de fazer uma revisão da edição Mommsen com base nesse manuscrito. Tenho mais tempo para analisar esse manuscrito do que o próprio Mommsen teve no século XIX. É algo incrível essa possibilidade de pesquisa hoje. Aí, só para enfatizar, alguns estão pensando, mas o professor Bernard teve sorte de conseguir acesso a isso. Eu tive sorte mesmo. Eu acredito que eu seja a única... Imagina, eu acho que... Só não dou certeza, porque eu não perguntei para ninguém, mas eu acredito que eu seja a única pessoa no Brasil com essa edição. Aliás, eu não sei de pessoa fora da Itália e da Alemanha, deve ter, mas foi uma edição com uma tiragem muito pequena, poucos exemplares, pouquíssimos exemplares. Tive sorte. Mas se você quisesse pesquisar esse mesmo manuscrito, poderia fazê-lo. E poderia fazê-lo de graça na tela do seu computador. Porque este manuscrito está disponível online pela Universidade de Pádua para qualquer pessoa. Confira o link aqui na tela. Clique, pesquise esse link e vocês terão reprodução página por página do manuscrito em alta resolução. Isso que acontece com esse manuscrito acontece com outros. Eu disse que ele é o terceiro mais importante, tirando a Litera Florentina, ele é o terceiro mais importante para a primeira parte do Digesto. Os outros 2 mais importantes que ele, um pouco mais importantes, são um manuscrito que está em Paris e um manuscrito que está na Biblioteca do Vaticano. Os 2 também acessíveis. Esses 2 não têm uma edição impressa, mas se eu quiser, eu acesso gratuitamente um site francês e o site do Vaticano, acesso o texto integral desses manuscritos e consigo também, se quiser, imprimir imagens de alta resolução deles. É uma revolução nesse trabalho das fontes do direito romano. É apaixonante. Mesmo para aqueles que eu gosto de estudar os manuscritos, já venho fazendo isso há alguns anos, né, reproduções, evidentemente, nunca tive a oportunidade de ter um desses famosos manuscritos em mão, mas é uma possibilidade essa apaixonante. Quantos estudiosos de direito romano tiveram, nos últimos séculos, possibilidade de ver esses manuscritos que deram origem ao nosso direito contemporâneo? É algo verdadeiramente inacreditável. E repito, de graça. Esse manuscrito
do Digesto, a primeira parte do Digesto, que está na Universidade de Padova, é muito interessante. Em primeiro lugar, uma coisa que chamaria atenção se vocês pegassem a versão aqui em tamanho natural, é o tamanho da letra. Normalmente manuscritos da época como o dele, século XII depois de Cristo, da primeira metade, esse manuscrito é da primeira metade do século XII depois de Cristo, abrindo parênteses, o que nos situa algumas décadas depois da fundação das universidades na Europa, que é algo interessante. Provavelmente circulavam outros manuscritos do Digesto fora a litera florentina e que talvez não tenham chegado até nós. Tá? A importância desse tipo de material, fora as leituras que se fazia à época da litera, é algo, uma fonte de conhecimento excepcional. Mas uma coisa que chamaria a atenção, em primeiro lugar, de vocês, é o tamanho da letra. Para economizar material, a letra era minúscula. É apaixonante ver, fico pensando como eles conseguiam escrever com aquele tamanho de letra. Eu já vi manuscritos da Bíblia do século XII, século XIII, e ficava chocado com o tamanho da letra. Manuscritos do Digesto, a mesma coisa. Lindas letras e trabalhadas letras iniciais. Vejam que curiosa esta aqui na tela, que representa a letra U de Ulpiano, muito interessante. Manuscrito escrito em regra em duas cores, um preto aqui já mais desbotado e vermelho, assim como a litera florentina. Formas de referência do texto típicas desse começo dessa tradição de manuscritos jurídicos após a fundação da Universidade de Bolonha. Eles, à margem do texto, pergaminho, pele de animal, eles escreviam algo. Claro que não é uma tradução literal que eu estou fazendo, mas só para vocês entenderem. Eles querem se referir a um texto que já foi, a um texto anterior do manuscrito. Era muito curioso. Eles colocaram alguma coisa como confira, supra ou retro, e daí eles inseriam uma figurinha, um desenho. E daí a pessoa, trazia uma referência, alguma dica da página, do folha. Aí a pessoa deveria voltar à paginação, às vezes não tinha indicação da folha, do capítulo ou da matéria, porque era uma ou duas páginas só antes, voltaria na página anterior e localizaria a figurinha correspondente. Olha que interessante as formas de se fazer remissão. Então é um manuscrito que, fora o seu conteúdo jurídico muito interessante para composição do Digesto, é um manuscrito também que, do ponto de vista histórico, do ponto de vista paleográfico, se revela muito interessante. Esses manuscritos normalmente são referidos hoje mais por números. Na catalogação das bibliotecas, normalmente aparece uma abreviatura, normalmente como um MS, como vocês veem aqui na tela. Essa imagem aqui na tela é de uma segunda ou terceira folha inicial. Então aparece um MS e daí um número de catalogação na biblioteca. Às vezes aparece MS Lat, por exemplo, para indicar que o manuscrito é predominantemente em latim. Esse daqui, por exemplo, é um manuscrito latino, número 941, da Biblioteca de Padova. Mommsen ele não usava essas indicações. Se tiverem oportunidade de ver, depois eu vou fazer um vídeo a respeito, a edição maior, a Editio Maior de Mommsen, vocês vão ver que ele usa, para simplificar, letras para se referir ao manuscrito. Esse manuscrito aqui que eu tenho em mãos, a cópia evidentemente, é conhecido por Mommsen, ele era indicado com a letra U, assim como ele indicava aquele de Paris pela letra P e aquele do Vaticano com a letra V, V maiúsculo, às vezes negritado. Então é um universo
a tecnologia, eu disse no vídeo inicial do canal que a tecnologia tem ajudado demais o direito romano. Ajuda não somente para uma difusão do conhecimento básico, superficial do direito romano, mas ajuda também os romanistas aí em estudos mais aprofundados para irem além nesse trabalho de fontes. É algo incrível. Depois em vídeos futuros eu darei, hoje foi só para apresentar, só para falar a existência desse tipo de material online, mas em vídeos futuros trabalharei um pouco melhor esse manuscrito aqui de Pádua e provavelmente também trabalharei o manuscrito de Paris e da Biblioteca do Vaticano, que foram muito utilizados por Mommsen. É algo, no mínimo, muito interessante. Aguardo vocês.